porque o Ministério da Saúde anunciou que as vacinas bivalentes contra a Covid-19, que contam aí com a proteção às cepas atualizadas, vão começar a ser aplicadas em fevereiro. E aí grupos de idosos e imunossuprimidos vão ter prioridade. Para falar com a gente um pouco mais sobre isso, a gente vai conversar agora com a infectologista e epidemiologista Luana Araújo. Doutora, obrigada por conversar com a gente, obrigada por esperar também o Breaking News para conseguir conversar com a gente, para tirar nossas dúvidas sobre essa vacina. Muito bem-vinda. Imagina, Muriel, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Doutora, primeiramente, vamos começar do começo. Queremos entender o que são essas vacinas bivalentes e por que os brasileiros precisam se vacinar, doutora. Bom, essas são perguntas, na verdade, uma a gente vem respondendo há quase 2 anos, né? Exato. Que é sobre a necessidade da vacinação, mas eu vou falar sobre isso. Acho que até começo sobre isso, com isso, Muriel, porque eu acho que fica mais fácil. A vacina mostrou para a gente que mudou a história da pandemia, né? No nosso primeiro ano de pandemia, a gente passou por uma primeira onda em que a gente tinha uma condição de manter as pessoas em casa um pouco mais, ela não foi tão assustadora, mas uma segunda onda, que foi aquela que veio a partir da variante de Manaus, foi devastadora. Então é muito importante lembrar para todo mundo o que a gente passou naquela época. A gente tinha notificados 4.000 óbitos ao dia, e esse tipo de situação para a gente, ele na verdade só mudou a partir do advento da vacinação. E quando a gente conseguiu vacinar as pessoas, a gente mudou a história da pandemia, passando a conseguir, né, voltar a ter alguma conexão física com as pessoas e mantendo essa proteção alta ao longo do tempo. E daí entra a história da vacina bivalente, né? Ela nada mais é do que uma vacina que ela tem uma capacidade epidemiológica de se adaptar ao que está acontecendo agora. Então, lembro as pessoas também que o vírus foi mudando ao longo do tempo, ele não é um outro vírus, mas ele adquiriu características diferentes, e essas características diferentes agora são melhor contempladas por essa nova vacina que a gente está chamando de bivalente. Não é que a vacina que a gente tem à disposição hoje seja ruim ou esteja desatualizada, não é esse o ponto, mas nessa nova formulação, ela consegue induzir uma resposta mais potente, principalmente naquelas pessoas que precisam mais disso. Então, é por isso que a gente traz essa vacina bivalente para todos os lugares do mundo onde a gente tem capacidade de fazer isso, e ela é endereçada nesse primeiro momento àquelas pessoas mais vulneráveis. Doutora, essa vacina que é um pouco mais potente mesmo, ela já tá sendo usada em outros países, principalmente Estados Unidos, por exemplo. A gente acompanhou nos últimos tempos a demora para chegar, por exemplo, aqui no Brasil. O Brasil, na sua avaliação, realmente demorou para começar a vacinar com a bivalente ou faz parte do processo e seguindo todo o rito e também o esquema vacinal faz parte e não tem nada de diferente nesse caso? A gente demorou e errou nisso desde o começo, né? A gente demorou a trazer as vacinas para o Brasil, a gente fez uma campanha deliberada de desinformação contra a vacinação, escondendo das pessoas o real benefício da vacina e fazendo com que muita gente hoje sofra de um mal terrível chamado hesitação vacinal. A gente tem um estudo publicado recentemente na revista Nature que mostra que o mundo inteiro aumentou a confiança na ciência e nas vacinas, à exceção de nós brasileiros, que sempre tivemos as vacinas como parte da nossa cultura de saúde. É muito triste isso. Então, essa má gestão, ela tem os seus reflexos até agora, né? Então, a gente demora a receber as bivalentes porque esses contratos foram firmados de maneira pouco coerente para as nossas necessidades. Então, o que essa administração agora vem colocando é que eles estão tentando agilizar a entrega dessas vacinas para que a gente consiga proteger aquelas pessoas que mais precisam nesse momento. Doutora, a orientação até agora para tomar a bivalente é que a pessoa tenha tomado pelo menos 2 doses até agora da vacina contra a Covid-19. Por que essa orientação acontece? Porque ela só é permitida na sua autorização como reforço. Então, o esquema vacinal básico ainda é feito com a vacina monovalente, e aí quando a gente fala vacina monovalente, a gente está se referindo à vacina da Pfizer, né, monovalente, ou as outras vacinas que a gente tem à disposição no país. Quer dizer, essa dose de reforço bivalente vai ser feita em todo o mundo, independente do esquema vacinal que foi feito anteriormente. Mas ela só funciona como reforço. Então, a pessoa primeiro precisa ter tido o seu esquema básico completo. Ou seja, se a pessoa não tomou nenhuma dose, por exemplo, da vacina contra a Covid-19, não adianta querer tomar direto a bivalente, precisa começar tomando as que a gente já está tomando e está acostumado aqui no Brasil, é isso? Exatamente, ela precisa fazer ou iniciar ou completar o seu esquema básico
com as vacinas que estão à disposição agora, para que na sua época de reforço ela tenha direito à bivalente. E isso é assim no mundo inteiro, tá? Não é só aqui não. Doutora, outro ponto que é muito polêmico que a gente precisa falar, porque as pessoas sempre comentam muito, são os sintomas, né? São o que a gente consegue acompanhar depois de tomar a vacina. As pessoas reclamam muito, principalmente de algumas vacinas específicas. Essa vacina especificamente, a bivalente, a gente sabe dizer o que as pessoas sentem depois de tomar, se é muito grave esses sintomas depois de tomar a vacina, qual que é a sua avaliação? Não é nada diferente do que é para todas as outras vacinas do mundo, né? A gente tem, quando a reação acontece, ela é majoritariamente leve e local, é braço e tudo mais, para uma pequena parcela das pessoas, pequena mesmo, isso tem uma repercussão um pouco maior, mas as vacinas são absolutamente seguras e é muito importante que você fale sobre isso, porque houve aí uma notícia na semana passada de que essas vacinas estariam ligadas a AVCs em idosos, né? As pessoas deram essa notícia e depois não mostraram, na verdade, que ela não era real. No dia seguinte, houve uma retratação do CDC e do FDA, nos dois órgãos americanos, mostrando que aquela pseudo-associação ela era irreal e que as pessoas deveriam confiar na vacina como uma vacina segura. Então, por favor, confiem na ciência e na vacina como uma vacina segura. Doutora, a ministra da Saúde não soube informar até então, quando ela falou em coletiva essa semana, qual que é a situação com relação a mais doses de reforço, se realmente a vacina vai virar alguma coisa anual, semestral, qual que seria a orientação a partir de agora? A gente está no escuro quando se trata mesmo dessa questão de vacinação contra a Covid-19, por exemplo, eu tomei já minhas 4 doses e já faz mais de 6 meses que eu tomei as 4 doses, estou só esperando a próxima vacina para conseguir tomar. Qual que é o cenário a partir de agora, nesse momento, com a chegada da bivalente? Essa não é uma dúvida só da ministra, na verdade, essa é uma dúvida do mundo inteiro, né? A gente vai construindo esse conhecimento ao longo do tempo, né, Muriel? E isso é muito importante que as pessoas também compreendam. O que se tem, mais ou menos, como uma ideia é de que as pessoas, de um modo geral, adultos, jovens, sem comorbidades importantes, sem problemas, talvez tomem uma vacina anual exatamente como é a vacina da gripe. Isso é o que se espera ou o que se imagina. E que talvez outras pessoas um pouco mais vulneráveis, aí a gente está falando de idosos, imunossuprimidos, gestantes e tudo mais, possam precisar de uma dose um pouco mais frequente. Isso é até pensado, inclusive, para a própria influenza, para a própria gripe, que talvez para essas pessoas seja necessário 2 doses anuais. A gente ainda não sabe disso, tá? Isso é uma especulação, a gente vem acompanhando os dados para tentar entender. Então, nesse momento, o que a gente sabe é que essas pessoas mais vulneráveis precisam de uma dose relativamente frequente. Então, a gente coloca aí em torno de 6 meses. As outras pessoas talvez não precisem disso e a gente tem um pouquinho mais de tempo para poder entender qual é a melhor forma de proteção para elas. A gente tem acompanhado um aumento no número de casos, principalmente no ano passado. Agora a gente percebeu que a situação se estabilizou um pouco mais. Muitos locais, muitas prefeituras começaram a indicar que se use máscara, começaram a colocar a obrigatoriedade do uso de máscaras em transportes públicos, por exemplo, e essa obrigatoriedade continua mesmo agora quando a questão em torno aí de novos casos acabou diminuindo, pelo menos por enquanto. Qual que é a orientação a partir de agora, doutora? A tendência mesmo é que a gente continue usando máscaras em transportes públicos, pelo menos, né? Pelas próximas semanas, meses, ou então a tendência é que, como agora os casos diminuíram, isso pode diminuir também essa obrigatoriedade no uso de máscaras? Eu acho que a gente já devia parar de falar sobre obrigatoriedade e falar sobre educação sanitária, que é uma outra história. Né? A obrigatoriedade ela acaba acontecendo mesmo nesses momentos epidemiológicos mais críticos, então quando a gente tem uma onda acontecendo e tudo mais. E a gente já vê, né, que nesses últimos anos, a gente viu que no final do ano a gente tem uma onda mesmo, há sempre uma circulação maior de pessoas, né, pelo final do ano, os casos tendem a aumentar e nessa época do ano eles tendem a cair, e assim a gente vê. Mas quando a gente fala sobre uso de máscaras em ambientes onde as pessoas estão sob risco maior, isso devia fazer parte da educação sanitária da gente, não mais como uma obrigatoriedade. Então, minha recomendação enquanto infectologista e a que eu faço para mim, se você está num transporte público, seja ele ônibus, metrô, avião, qualquer que seja, que use máscara, é sempre mais interessante para todo mundo. Doutora, existe uma expectativa de quando que a vacina bivalente pode ser liberada para toda a população?
Não temos essa previsão por algumas razões, né? Primeiro, pela falta de vacina, né? Digamos que se a gente tivesse só essa encomendada daqui para frente, a gente passaria a ter isso de acordo com o calendário distribuído pelo Ministério da Saúde. Mas a gente não tem essa previsão, essa é uma primeira circunstância. Uma segunda circunstância é entender se, na verdade, ela é necessária para todo mundo. Então, essa é uma coisa muito importante. Muito se falou um tempo atrás sobre a necessidade de vacinas atualizadas, tem que atualizar porque não serve mais para o que está acontecendo. Não é verdade. A vacina tradicional, digamos assim, aquela que a gente tem até hoje, ela mantém para a imensa parte da população uma proteção extremamente eficaz. Para essas, de novo, mais vulneráveis, o que ela faz é simplesmente potencializar a resposta imunológica. Então, para essas pessoas que já têm dificuldade, uma vacina mais potente é mais indicada. Mas para as outras, talvez isso não tenha uma diferença tão grande. Isso a gente ainda está tentando entender para ver qual é o melhor esquema para determinadas situações. E isso também vale para as crianças, né, em torno da vacina bivalente. Isso também vale para as crianças, apesar do que existe aí já uma movimentação exatamente para as crianças menores, né, que também fazem parte desse processo de populações mais vulneráveis, também terem acesso a uma formulação um pouco mais potente. Mas, de novo, isso é algo que a gente vem caminhando aos poucos e não tem uma resposta pronta para dar para as pessoas ainda não. Doutora, para a gente encerrar, a gente consegue entender um pouco do princípio dessa vacina bivalente? Porque eu perguntei para a senhora o que é essa vacina exatamente, né? É uma vacina que ela surge a partir da Omicron para justamente dar esse boost, assim, para realmente aumentar, de repente, esse cuidado maior com as pessoas, para ter uma imunização maior necessariamente? Qual que é a explicação em torno dessa vacina bivalente que a gente tanto fala? Essa vacina é o seguinte, ó, a tecnologia dela é como se fosse aquele joguinho de blocos de criança, que você vai montando o bloquinho para formar uma figura qualquer, uma casinha, um carrinho ou sei lá o quê. Ela é capaz de fazer isso com mais facilidade. Então, o que essa bivalente faz diferente da monovalente que a gente tinha até agora? Essas vacinas todas têm alvo, né? Elas mimetizam, elas imitam um pedacinho pequeno do vírus que vai provocar a resposta imunológica nas pessoas. Como essa vacina, como as variantes vêm mudando em alguns desses pedacinhos, ela incorporou um pouquinho dessas mudanças para pegar melhor aquela variante chamada BA4, BA5, que ainda é extremamente imunogênica e serve para essas outras que a gente tem visto acontecer depois delas. Então, na verdade, ela protege tanto quanto a outra com relação à variante original, né, a cepa original, melhor dizendo, como também se adapta um pouco melhor em termos de potência de resposta imunológica às variantes que estão acontecendo agora. De novo, não significa que as tradicionais monovalentes que a gente tem até agora não funcionem bem, funcionam. Ela só é um pouco mais potente em termos de indução imunológica nesse momento e, por isso, ela é mais indicada para aquelas pessoas mais vulneráveis. Muito bem, nós conversamos com a infectologista e epidemiologista Luana Araújo. Doutora, obrigada. Sempre bom conversar com a senhora, viu? Fico à disposição de vocês, Muriel. Um abraço e bom final de semana para todo mundo. Obrigada, igualmente. Uma boa tarde.